Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Machine Learning com a linguagem R. E hoje, no nosso último encontro do curso, 11º encontro, a gente vai ver como gerar arquivos e relatórios e exportar esse nosso código gerado até então através do R Markdown e também arquivos de CSV, planilhas de Excel no caso. Primeiramente, a gente vai criar aí uma planilha, tá? A gente pegou aí todos os resultados do nosso modelo preditivo e a gente pode exportar esses resultados para dentro de uma planilha, que é bem simples. A gente usa o write CSV. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem as nossas anotações. Posso vir aqui no modelo preditivo.r, que era o nosso arquivo. Primeira linha, vou executar. Então, a gente vai escrever esses nossos dados dentro de um arquivo chamado resultado.csv. Está aqui o arquivo. A gente pode clicar aqui em View File ou simplesmente executar o arquivo. A gente tem ali duas variáveis, tá? A gente vai formatar esse arquivo na segunda variável. Criando aí o readCSV, a gente vai criar uma variável chamada resultado.csv, que a gente vai colocar todos os nossos resultados dentro de uma variável, tá? Tá aqui, de data frame. É um leitor de CSV, no caso, tecnicamente falando. E agora a gente vai fazer essa formatação, direto na variável. Então, a gente tinha antes ali esses dados sem respectivo cabeçalho, né? Agora a gente vai formatar os nomes. A gente pode dar uma olhada aqui. Então, agora a gente tem índice e valor preditivo. O índice era esse e o valor preditivo qual foi. Então, a gente tem aqui a quantidade de as respostas, que é o que a gente tem de resultados. E aí a gente consegue abrir aqui o arquivo resultado.csv, que é a planilha de Excel, tá? Que a gente tem aí os resultados. Inclusive, a gente consegue vir aqui, ó, importar ou até mesmo clicar em cima dele, selecionar mais e exportar. A gente pode, inclusive, pegar todos esses nossos arquivos aqui do File Explorer, colocar eles numa folder, numa pasta e exportar a pasta para a gente mover todos os códigos junto. Aí a gente tem tudo salvo numa única pasta, tá? Agora a gente vai instalar um complemento, o RMD, que é o R Markdown. E é uns pacotes que a gente vai trabalhar com R Markdown para gerar relatórios na linguagem de marcação Markdown. E após fazer a instalação desses pré-requisitos, que são o R Markdown e o Tiny Text, eu salvei aqui num bloco de notas um código para um arquivo que a gente vai colocar. O código não, seria o conteúdo, tá? De um arquivo R Markdown que a gente vai fazer. Vale lembrar que todo esse código e o arquivo dos diabetes CSV, a planilha, que é a nossa base de dados para o curso, se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, os links estarão aí na descrição do vídeo. Então, a gente vai vir aqui em criar arquivo, R Markdown. Vou colocar como nome relatório, .r maiúsculo, md minúsculo, R maiúsculo da linguagem R e md minúsculo, que se refere a Markdown. Eu vou vir aqui no Excel, copiar o texto, copiar o conteúdo, colar, ok? E pronto, eu posso salvar com o Ctrl S, vir aqui no visual, que a gente vai ver, a gente vai ter uma, posso clicar aqui para usar no modo visual, a gente vai ter uma pré-visualização dos dados, tá? O Markdown é como se fosse um HTML, ele vai mostrar os dados numa forma de documento, conteúdo de código numa forma de documento. Inclusive, o RStudio, ele fornece aqui alguns comandos de funções na própria interface gráfica que trabalham por baixo dos panos com o código em linguagem Markdown. Por exemplo, as linhas contínuas, linguagem de programação, aqui no caso está configurado como R. Títulos de H1, H2, a gente tem todo o conteúdo aqui. Inclusive, ele faz aqui uma menção ao outline, que seria como se fosse um sumário, tá? Mas na prática a gente vai fazer dessa forma aqui. Então, todos os nossos códigos, eles estão salvos em código. A gente consegue aqui
pelo RStudio executar esse código, tá? E outra ferramenta bastante interessante é o Jamovi ou Jamove Online, tem a versão para desktop, assim como o RStudio. O Jamove é uma ferramenta que trabalha assim como o RStudio, só que ela é voltada mais para análise estatística. Eu estou aqui no Chrome, no caso, no navegador, acessei o Jamove Online. A gente consegue trabalhar aqui com bastante categorias, no caso regressões, ANOVA, testes para amostras de amostragem, fazer explorações, editar dados. A gente consegue exportar como um documento aqui, inclusive em Markdown. Temos análises, então a gente consegue trabalhar com dados e também como variáveis, ele já pré-coloca as variáveis A, B e C ali para a gente ter uma ideia de como é que funciona. São ferramentas interessantes que a gente também pode utilizar ao nosso favor, que inclusive além de desktops, também tem no formato em cloud online, que os dados ficam salvos, assim como o RStudio, que a gente teve os dados salvos ao longo do andamento do nosso curso. A gente realizou, então, a sintaxe da linguagem R para a estrutura de dados, estatística. Vimos os principais algoritmos machine learning para a classificação de dados através de aprendizagem supervisionada e a gente criou o nosso modelo preditivo, fez a inserção, submeteu dados na prática para a gente ver a resposta e também gerou relatórios. Mais informações sobre o curso e todo o código do curso e arquivos você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io, cujo link estará na descrição do vídeo se você estiver me assistindo pelo YouTube. Um abraço e excelentes projetos com a linguagem R.